A segunda informação é a seguinte: ontem eu fiz uma crítica aqui também às agências reguladoras, reiterei essa crítica. As agências reguladoras, em muitas frentes e em muitas ocasiões, demonstraram atuar muito mais como agências de defesa dos interesses das empresas e dos setores que deveriam fiscalizar e regular, do que propriamente como agências reguladoras a serviço da sociedade. Isso está evidente, é gritante. Vocês terem uma ideia, um estudo feito pela Fundação Getúlio Vargas em 2016 revelou que apenas 34% dos integrantes de 140 diretores de agências reguladoras, apenas 34% saíram de ministérios e órgãos de governo. Somente 6% eram oriundos da iniciativa privada. E quase um terço, portanto, os restantes, tá, eram indicações de partidos políticos, de governantes políticos, etc. São filiados a partidos políticos, o que é proibido, inclusive, deveria ser proibido. O Gessner Oliveira, coordenador do Grupo de Economia e Infraestrutura e Soluções Ambientais da Fundação Getúlio Vargas à época, disse o seguinte, que o loteamento político das agências é um dos maiores problemas do país. Nos estertores de seu governo, o agora a caminho da justiça Michel Temer tentou emplacar um deputado que não conseguiu se eleger senador no seu estado, o Ceará, um tal de André Moura, como diretor da Anvisa. Foi impedido nessa tentativa pela senadora Marta Suplicy lá na comissão e tal. Mas a nomeação de representantes de laranjas, de comprometidos com as máfias partidárias é tão regular nas agências que essa crítica que eu fiz é absolutamente sustentada pelos fatos, pelas evidências, pelos escândalos. E aí a gente recebeu uma mensagem da Associação Brasileira das Agências de Regulação, não sabia que existia, que representa 58 agências federais, estaduais, municipais e intermunicipais, esclarecendo que as agências são fundamentais no mundo todo, concordo, para a existência de mercados eficientes. Eu não disse que não eram. Há mais de 20 anos garantem no Brasil novos investimentos, segurança jurídica de contratos, equilíbrio entre governos, empresas e consumidores. Mentira. Há mais de 20 anos, em algumas ocasiões sim, em outras não. Perguntem aos usuários da aviação civil no Brasil se a Agência Nacional de Aviação Civil garantiu a eles alguma coisa que eles reconheçam como um direito quando permitiu a cobrança de bagagem embarcada, despachada, melhor dizendo, em troca de uma prometida redução de preços de passagens que nunca aconteceu. Perguntem na Anvisa, perguntem na Agência Nacional de Saúde, perguntem na Agência Nacional de Mineração se ela estava lá defendendo os interesses dos moradores de Brumadinho e de Mariana. Aí continua a nota da ABAR. Sabemos que algumas agências têm sido objeto de cobiça de grupos específicos, desvirtuando o objetivo para os quais foram criadas. Mas ainda faltam ao país sistemas adequados de saneamento básico e tal. Faltam, entre outras coisas, porque as agências estão aí para atender, em boa parte, aos interesses das máfias partidárias. Exatamente esse é o objeto da crítica. A solução, portanto, não é condenar e fragilizar todas as agências, mas fortalecê-las, cavalheiros. Quem tem que fortalecer as agências são os senhores. Porque é no seio das agências que os senhores integram e representam que essas barbaridades continuam acontecendo. O meu papel aqui não é fortalecer as agências, não. É criticar aquilo que sai da linha e elogiar aquilo que eventualmente fique nela. Então é o seguinte, agradeço ao Fernando Franco, presidente da Associação Brasileira das Agências de Regulação, mas não faz nenhum sentido sugerir que a minha crítica é improcedente ou inadequada. Quanto mais criticarmos e tornarmos públicas essas aberrações que ocorrem no âmbito das agências estaduais, federais, municipais e intermunicipais, menos espaço as quadrilhas que em boa parte as dominam terão condições de continuar fazendo o que fazem.